Continuando o nosso programa nesta segunda-feira, estamos conversando sobre política nacional com o senador Jean Paul Prats, do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Norte. Você participa, nosso telefone, aliás, nosso WhatsApp é 88028979. Temos também Twitter, Facebook, Instagram. Cenário Político TCM, bota na busca, escolhe sua rede social preferida, que você mais gosta de usar aí, se comunica com a gente, fala sobre nossa entrevista, manda sua pergunta para o nosso convidado ou fala sobre qualquer outro assunto que a gente esteja vivenciando na nossa política local, estadual, nacional. Participa aqui desse debate de hoje com a gente. Carol, a gente vai ter divulgação de pesquisa aqui na TCM. Nós vamos estrear na próxima quinta-feira, dia 22, o primeiro programa TCM Pesquisa deste ano de 2021. A análise do atual momento político, social e econômico na capital do Oeste, Potiguar, poderá ser conferida logo após a edição do cenário político no canal TCM 10 HD. O Grupo TCM, em parceria com a CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Mossoró, vai apresentar um panorama detalhado a partir de informações coletadas pelo Instituto TS2, que você de casa já conhece, que atua com a emissora desde as eleições do ano passado. Serão detalhadas informações sobre a avaliação dos governos municipal, estadual e federal, além de dados sociais e econômicos e uma prévia da corrida eleitoral para 2022. O programa TCM Pesquisa vai ser apresentado por Carol Ribeiro, Moisés Albuquerque e Vonúvio Prachedes. A programação também será transmitida simultaneamente pela rádio TCM 95 FM e pelos canais 14.1 e 20.1. E ainda vai ser possível acompanhar pelo aplicativo TCM 10 Play e pelo site tcmplay.com.br. E um spoiler, Carol, para quem gosta de pesquisa, elas serão comuns até as eleições do próximo ano. Vai ser muito bacana, viu? Pois é. Só para dar uma esclarecida aí para o pessoal, o canal é 26.1, viu, Vonúvio? Para quem quiser assistir pela TCM. Muito bacana. Para você que acompanhou toda a nossa programação das eleições 2020, acompanhou 3 programas neste mesmo modelo, com informações detalhadas sobre pesquisas aqui de Apodi e também de Açu. E desta vez você acompanha aí o panorama relativo aqui a Mossoró, relacionado à avaliação de gestão e todo aquele detalhe que a gente vai trazer para você. Eu, Vonúvio Prachedes, Moisés Albuquerque, depois do cenário político de quinta-feira, você já se prepara aí. Tem programação neste quase fim de semana, para você sentar e acompanhar aqui com a gente. Você que é nosso telespectador, tenho certeza que vai ficar, porque gosta de política e quer saber o que é que os moçoroenses estão pensando neste momento sobre as gestões e as eleições que vem aí. Uma coisa bacana que a gente ouviu no ano passado, Carol, foi o seguinte: só acredito na pesquisa da TCM. Isso. Então, a certeza que nós temos é que o que for apresentado vai ser a realidade que encontra-se atualmente aqui no nosso município. Pois é, exatamente. Que bom. Então, esperamos você. Participa com a gente na quinta-feira. Fica ligado. Vamos voltar aqui a conversar com o senador Jean Paul Prats. Está ligado, conectado aí com a gente? Senador, o senhor concordou com essa decisão de abrir as investigações da CPI também para os estados e municípios? Olha, Carol, na verdade, eu disse isso desde o início, que esta possibilidade já estava aberta, inclusive no primeiro objeto da primeira CPI. Lembra-se que foram criados, foi primeiro conseguida a assinatura para uma, que era basicamente Manaus e suas causas e consequências, e a outra que foi justamente com o senador Girão, do Ceará, que colocou os estados e municípios sob investigação numa CPI, numa segunda CPI. Aí houve um acordo no Senado, claro, não fazia sentido ter 2 CPIs funcionando, uma já era difícil, imaginem 2 concorrendo uma com a outra. Então, chegou-se a um acordo de juntar os objetos. Mas eu dizia desde o início que isso não estava afastado, porque quando você diz, olha, vamos investigar a partir de um fato concreto, que é o de Manaus, que é o ápice de uma crise
pandêmica. Vamos investigar todo o iceberg, né, tudo que vem para baixo, o que está no suporte daquele momento de ápice de crise. Nós não estamos, em nenhum momento foi excluído possibilidade de você verificar uma má gestão ou uma atitude equivocada também de um gestor estadual ou de um gestor municipal. Apenas a diferença é, algumas pessoas criavam a expectativa do seguinte: a segunda CPI é como se fosse uma barraquinha de denúncia na quermesse. Qualquer um vai chegar para os senadores e vai dizer: olha, meu governador, meu prefeito, minha prefeita fizeram isso, fizeram aquilo. Os senhores podem investigar? Aí eu dizia: isso não é objeto de CPI do Senado. E, de fato, está lá, na lei. Não é objetivo criar CPI para investigar especificamente estados e municípios. Por que isso? Porque eles têm as suas respectivas jurisdições. As câmaras municipais, os tribunais de contas dos estados, as assembleias legislativas, enfim, todo o aparato de poder que existe ao nível federal, existe também aos níveis estadual e municipal. Então, não é objeto precípio. No entanto, no decorrer de uma investigação, chegou equipamento em algum lugar e o gestor fez uma má gestão e aquilo acabou não atendendo a população, chegou um caso mais agudo, específico, ou uma prática reiterada de vários prefeitos ou de vários governadores em torno de uma determinada atitude equivocada, isso pode ser trazido à CPI, porque faz parte da formação desse caos que nós vamos investigar. Então, em momento nenhum, eu me coloquei contra isso. Apenas disse: olha, já está incluído, não há necessidade de fazer uma barraquinha de denúncias, porque 11 senadores e 7 suplentes não têm a capacidade, em 90 dias, de investigar cada cidade do Brasil. São mais de 5.700 municípios e 27 estados. Não é função deles e é humanamente impossível que a gente vá se debruçar sobre cada caso desse, em cada lugar desse. Senador, quais os prazos da CPI? Ela já começou, mas as definições de alguns nomes, mas quando é que, de fato, ela vai ser prática e quando ela deverá ser concluída? Os nomes, Vonúvio, de todos os titulares e suplentes já estão indicados pelos partidos, portanto, já estão definidos. O que ainda agora vamos definir, o próximo passo é definir presidente, vice-presidente e relator. O presidente encaminha-se para ser o senador Omar Aziz, que é ex-governador do Amazonas. Lembrando que o fato concreto mais específico, pontual, é Manaus e tudo que leva aquilo e traz as suas consequências. Depois o vice-presidente, o senador Randolph, que é o autor. Então, encaminhou-se dessa forma, conciliatoriamente. E o relator será o ex-presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, pela experiência também que tem na condução de trabalhos complexos como esse. O relator é quem finaliza o relatório, que é o resultado final da CPI. A partir da definição desses 3 personagens líderes do processo, além dos membros, teremos a definição do plano de trabalho, que a gente já começou a trabalhar. Lembrando que nós, por exemplo, eu como líder da minoria no Senado, tenho uma participação na CPI. Não tenho voto, mas tenho a possibilidade, a prerrogativa de falar e fazer requerimentos a qualquer momento, porque a CPI é uma prerrogativa da minoria do Senado. Então, temos também os líderes dos partidos e dos blocos que podem se pronunciar a qualquer tempo, da mesma forma que na CPI das fake news, vocês acompanharam algumas sessões e viram que a gente tem atuação, é a prerrogativa de falar a qualquer momento. Então, é assim que vai trabalhar e nós estamos trabalhando agora conjuntamente no plano de trabalho da CPI. Em relação ao auxílio emergencial, a esse pagamento do auxílio emergencial nos valores que estão sendo pagos agora. Inicialmente, o governo afirmou, quando terminou aquele primeiro auxílio, que não teria mais condições. E aí depois começou a estudar novamente e resolveu fazer novamente o pagamento do auxílio, mas dessa vez no valor primeiro que o governo queria pagar ali no início do ano passado, quando surgiu a conversa. É melhor pagar assim do que não pagar, senador? Sempre é melhor pagar qualquer centavo em vez de zero, né? Mas não é satisfatório, claramente. O que acontece nisso, Carol, é que o governo ele tem uma postura ideológica natural da seara não estatista, né? Não social,
do governo. E a gente tem que respeitar isso. Foi eleito com aquela visão de Estado mínimo, de diminuir a amplitude dos programas sociais, de achar que cada um pode se virar sozinho, que o mercado toma conta de tudo. Então, isso contamina, claro, a mentalidade desde o início. Veja que no primeiro auxílio emergencial, a pandemia chegou em fevereiro e o governo levou cerca de 60 dias, quase 2 meses, aguardando, parado, simplesmente esperando alguma iniciativa, ao invés de pegar uma medida provisória e imediatamente dizer, olha, vamos logo indenizar as pessoas para elas poderem cumprir o isolamento social, que é disso que se trata o auxílio emergencial. Não é um programa social, ele é um programa de indenização aos cidadãos e cidadãs para que eles respeitem um certo isolamento social e, por isso, são complementados na sua renda ou até ajudados em zero renda pelo auxílio emergencial. É indenizatório. Pois bem, o governo, desde o início, fez-se de morto lá. Disse, não, vamos esperar. O Congresso é que propôs o auxílio emergencial primeiramente, lá em 2020. Agora foi a mesma coisa. Como o auxílio emergencial, na época, foi feito numa lei que achava que a pandemia ia terminar lá para o fim do ano, a gente tinha uma esperança, né? Ele foi feito enquanto durasse o estado de calamidade. E o estado de calamidade também foi feito até 31 de dezembro de 2020. Portanto, quando virou o ano, no Réveillon, caiu o auxílio emergencial automaticamente. Não havia base legal mais para pagar. O governo fez o quê de novo? Cruzou os braços e ficou esperando o Senado e a Câmara agirem de novo. Esperou 3 meses. Ficamos, portanto, 3 meses, janeiro, fevereiro e março, sem auxílio emergencial distribuído. Quando ele finalmente concordou em discutir a proposta do Congresso, ele veio para o plenário com um teto de 44 bilhões de reais proposto aos senadores e aos deputados. Nós votamos contra esta proposta e pedimos para dar um cheque em branco para o governo. O governo recusou o cheque em branco. Houve até uma brincadeira no plenário que o pessoal do governo falou comigo, logo você do PT quer dar um cheque em branco para Bolsonaro? Eu disse, quero, porque eu quero que o governo defina sem nenhum teto quantos e quanto as pessoas vão receber. Só que como eles têm a maioria, passaram o teto, 44 bilhões, e esse teto não permite que o governo pague mais do que ele está pagando. Então, ele está pagando menos da metade do que pagou ano passado para metade das pessoas. Isso é importante dizer também. Não é só o valor que diminuiu. É o contingente de pessoas que estão recebendo, que é metade do contingente passado. Portanto, é melhor do que nada? É, mas não é o ideal. E quem agiu contra isso foi o próprio governo federal. Vamos fazer um intervalo? Daqui a pouquinho, depois do comercial, a gente retorna ao nosso bate-papo com o senador Jean Paul Prats.